Bom, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de grupos sociais, né? Então, de acordo com a relação interpessoal, né, a relação entre as pessoas e o tamanho do agrupamento e o grau de contato entre as pessoas, né, o sociólogo estadunidense Charles Orton Cooley criou classificações para os grupos sociais. Então, segundo ele, a mente é social e a sociedade mental. Então, a classificação que foi proposta por esse sociólogo divide os grupos sociais em primários e secundários e afirma que a ausência de tal fenômeno demarca o que ele chama de desorganização social, ou seja, se as pessoas não estão inseridas em nenhum desses grupos que ele classifica, né, ele diz que essa ausência, né, seria uma desorganização social. Então, primeiramente, né, os grupos primários. Quais são os grupos primários? São formados, então, por grupos pequenos, né, se estabelecem por meio de relações mais íntimas e duradouras, ou seja, que possuem um contato direto ou indireto. Por exemplo, família, vizinhos e amigos, né? Então, todo mundo, de uma forma ou de outra, está inserido nesse grupo social primário, né? Claro que isso depende, né, de pessoa para pessoa, isso é uma generalização, né? Ah, mas eu não moro com a minha família, eu não tenho contato com a minha família, então eu não estou no grupo social primário. Não necessariamente, né? São relações íntimas que você tem, né? Pode ser com vizinhos, amigos, família, pessoas que você tem mais um contato ali, podendo ser até no trabalho, né? Tem muita gente que acaba formando muitos amigos em um ambiente de trabalho, aquele ambiente, né, que você tem contato com as pessoas, mas com relações mais íntimas, vamos dizer assim, né? Forma essa relação mais de uma amizade, enfim, né? Que tem um impacto maior, que é mais duradouro, né? Para a pessoa. Temos também os grupos secundários, que são aqueles que possuem uma dimensão maior, são mais organizados e envolvem relacionamentos de menor contato, né? São relacionamentos mais formais, institucionais, mas que possuem o mesmo interesse e objetivos. Por exemplo, os grupos sociais formados nas igrejas, os partidos políticos, entre outros. Então, aqui a gente pode ver, né, a diferença. Lá no grupo primário, eu tinha um contato pessoal, né, uma relação, né, um sentimento por aquelas pessoas que eu estou me aproximando, né, seja família, amigos, tudo mais. Quando a gente fala sobre os grupos secundários, eu estou falando de um grupo maior de pessoas que tem um objetivo e um interesse, né, em comum, porém não tem aquele relacionamento tão íntimo, vamos dizer assim, né? É um grupo de menor contato, né? Como a gente pode observar em igrejas, partidos políticos e muitas vezes até em trabalhos, em empresas, né? Que as pessoas não têm esse relacionamento tão íntimo, né? Então, nesse caso, estamos falando de um grupo secundário. E temos também os grupos intermediários, né? Nesses grupos intermediários, então, existem contatos variáveis, né? Podendo ser maiores e menores, incluindo os grupos primários ou secundários. Por exemplo, né, como eu falei, no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho, você desenvolve relações mais íntimas com algumas pessoas e um relacionamento menos íntimo com outras pessoas, né? Então, por exemplo, na escola, né, vocês como alunos, ou na escola, ou enfim, né, no Lins, vocês desenvolvem relações mais íntimas com algumas pessoas, né, que formam amizades e tudo mais, então tem uma relação, né, pessoal maior com algumas pessoas e ao mesmo tempo tem relacionamentos de menor contato, como por exemplo com o diretor, com o coordenador, né, da escola. Então a gente observa que quando essas pessoas desenvolvem esses tipos de contatos diferentes, então são grupos sociais intermediários, né? Isso acontece muito também no ambiente de trabalho. Como eu havia falado anteriormente, muitas vezes no ambiente de trabalho vocês
fazem amizades que vão durar a vida inteira, né? Você conhece pessoas, vocês acabam se tornando amigos, né? Vão criando um vínculo, um sentimento. Então, é um contato maior, é um contato diário com aquela pessoa e aquela amizade vai se desenvolvendo, né? Então, neste caso, seria relacionado ao grupo primário. Porém, no mesmo ambiente de trabalho, né, eu tenho, né, pouco contato com o pessoal de outros setores, com o chefe, né? Enfim, neste caso, o que vai acontecer? Eu tenho um contato, né, eu seria inserido em um grupo secundário, né? Então, como neste caso, né, nesse tipo de ambiente, que nós podemos ter os dois, né, as duas configurações, nós classificamos então esse tipo de ambiente como grupo intermediário, certo? Para que não haja confusão entre os tipos de grupos sociais, tá? E pessoal, eu trouxe aqui para vocês também exemplos de grupos sociais, né? Então, na construção das relações intersociais, né, nas relações entre pessoas, né, os principais grupos que nós observamos, né, o grupo familiar, o grupo profissional, que está mais relacionado ao trabalho, o grupo educativo, né, então, se vocês procuram, né, estão inseridos em um grupo educacional, né, seja escola, seja faculdade, o próprio Lins é um grupo educativo, né, para vocês. Existem os grupos políticos, os grupos religiosos, os grupos de lazer e entretenimento, né. Os grupos são diversos tipos, né, muitas vezes vocês podem estar inseridos em todos esses, né, ou em alguns, pelo menos, né, e é importante que a gente entenda, né, as diferenças entre os grupos sociais e para que eles servem, né? Existe hoje diversos tipos de grupos, por exemplo, religiosos, né? E é claro que esses grupos religiosos, eles estão relacionados diretamente à diversidade cultural, estão relacionados diretamente à cultura de determinada região, de determinado povo, né? Estão relacionados a culturas que vieram passando de geração em geração, de crenças e tradições. Então, todos esses fatores, eles influenciaram, né, algumas religiões. Então, isso é muito nítido, né, nos grupos sociais relacionados a religiões, né? Nos familiares também a gente pode observar, né? Tem muita gente que tem com culinária, né? Receita de pessoas que vieram passando de geração em geração, de antepassados, de parentes e tudo mais, que são influenciados pela cultura de determinado local, pelo vô, pela avó que veio lá, não sei da onde, enfim, né? Então, todos esses grupos sociais, eles estão associados diretamente, né, à cultura, né, aos grupos culturais, aos tipos de culturas dessas pessoas, né, de determinadas regiões, de determinadas pessoas, enfim. Tudo isso, então, gera, né, um grande impacto cultural em determinada região, determinado local, certo, pessoal? Bom, da aula de hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre as culturas, né, pontuais, né, regionais.